Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia. Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel. Seringal Hotel, como sempre, nos recebe com esta mesa deliciosa. Nosso convidado especialíssimo, professor doutor Ottoni Mesquita. Vale a pena dizer que o professor Ottoni Mesquita está de viagem marcada, onde fará uma conferência em Portugal e, de certa forma, levará o nome da Universidade Federal do Amazonas e o nome de um amazônida que estudou e hoje procura restabelecer os conhecimentos da nossa cidade. Professor Ottoni, como o senhor destaca a origem e o desenvolvimento da cidade de Manaus? Olha, para nós falarmos da origem e desenvolvimento da cidade de Manaus, é uma longa história. Considerando a indicação que eu pontuei, que eu demarquei no livro, como 1669, como a data que inicia esse processo, porque eu fiz essa consideração a partir do momento que o homem branco instala uma fortaleza no lugar, na Barra do Rio Negro, que vai gerar o lugar da Barra, que vai virar Vila da Barra, a cidade da Barra do Rio Negro, que só muito posteriormente vai se chamar cidade de Manaus. E o que nós podemos observar é que esse desenvolvimento foi uma coisa muito lenta, até o meado do século XIX, quando a exploração da borracha possibilitou uma riqueza para essa região da Amazônia como um todo, o Amazonas e Pará, e os excedentes começaram a ser aplicados na cidade de Manaus. Nesse sentido, nós passamos a ter uma nova cidade. Há uma confrontação que pode ser feita entre a cidade que existia até antes de 1880 e uma outra que vai se formando e finalmente se constitui em 1900, que aí é o que eu chamo de refundação. É um período que, na verdade, é concentrado mais na última década do século XIX, sobretudo pela participação do governador maranhense Eduardo Ribeiro, que implementa uma série de melhoramentos na cidade, desencadeado pelo plano de embelezamento da cidade de Manaus. E a partir daí nós tivemos a tentativa de construir um novo modelo de cidade, uma cidade mais comprometida com os padrões da época, lógico, espelhado no modelo europeu, grande parte do modelo francês e com alguma influência do inglês, que Paris e Londres eram as grandes maquetes do mundo, e Manaus, de certa forma, segue em parte essa orientação, que não é uma exclusividade, mas é uma orientação de todas as cidades que estavam passando pelas reformas urbanas, porque houve naquele período também uma atenção muito grande ao saneamento, à questão da higiene pública, que era algo que se desenrolou na Alemanha, passou para a França, Inglaterra e se espalhou para as colônias, e eu incluo o nosso país como uma dessas colônias, de certa forma, dependente economicamente. E essas ideias também tomaram as administrações com uma orientação, inclusive nacional, algumas vezes equivocadas, mas é isso que vai orientar. É um modelo de cidade que é finalmente constituída no final do século XIX, logo que ela está num processo, quase numa conclusão. Eu estou falando muito da cidade do aspecto material,
Então, nesse sentido, nós perdemos o monopólio, quer dizer que nós éramos praticamente os únicos fornecedores de borracha para o mundo, mas os ingleses, 30, 40 anos antes, já tinham roubado as sementes, tinham plantado no Oriente e conseguiram estabelecer grandes seringais com maior segurança, melhor qualidade, de forma que nos tomaram o mercado e ficamos à mercê do nada, da floresta. Quer dizer, essa região voltou a ter o ritmo que ela tinha antes desse período de riqueza, de extravagância, e ficou mais ou menos paralisada, incomodando a muitas pessoas, algumas saudosistas querendo retomar, e essa cidade que nós vamos encontrar. Você e eu, na nossa infância, ainda era a mesma cidade, que ela mais ou menos estagnada, com uma economia estagnada, constituiu uma nova sociedade mais ou menos organizada, harmônica, muito mais harmônica do que aquela da riqueza, porque era muito mais arborizada. Isso, tudo, com todas, porque temos que pensar que aquela cidade era uma cidade artificial, sim, mas pensada para o homem, com qualidade de vida, pensando nas praças, no transporte, no lagradouro. Sim, todos os embelezamentos, tudo pensando nas pessoas que circulavam, trocavam informação, era de encontros, um espaço de encontro. Então, o que nós tivemos? Essa cidade, no final dos anos 60, é quando se instala a Zona Franca de Manaus, e a partir daí nós temos um novo processo, que eu diria que é uma nova história. A partir de 67, quer dizer, ainda passa uns 3 anos para isso tomar forma, mas a partir dos anos 70, Manaus passa por um processo intenso de transformação e que vai intensificando a cada década, e nós vamos ter outras cidades. Então são outros desenvolvimentos, e eu poderia me meter a falar um pouco desse período como uma pessoa que experimentou, como um memorialista, ainda que eu era muito jovem, mas eu era muito observador. Mas com meu trabalho de historiador, ele se encerra, na verdade, sobre Manaus no início do século XIX. Tá certo. 20, perdão. E no final do século XX, início do XXI, sou eu que estou vendo, fazendo minhas observações críticas, e minha relação afetiva com a cidade é fundamental para toda a percepção que eu tenho dela. Perfeito. Peço licença do professor doutor Ottoni Mesquita, peço licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu quero falar para você da nossa importadora Tevelar. Fazer um convite, conheça uma loja da importadora Tevelar. Aliás, você que mora no interior do estado, em cada município do Amazonas tem uma importadora Tevelar. Faça essa experiência. Importadora Tevelar, me aguarde, eu volto em seguida. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com muito prazer com o professor doutor Ottoni Mesquita. Falamos da sua obra Manaus, História e Arquitetura, com um corte entre 1669 a 1915. Quero lembrar que o professor Ottoni Mesquita, como convidado, estará em Portugal para uma conferência. Em Coimbra, tá? Exatamente na cidade de Coimbra. Professor, todo esse aspecto de uma mudança da cidade tem um nome, Eduardo Ribeiro, uma referência. Sim, com certeza. Fale um pouco desse homem, Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro é um homem que eu diria emblemático daquele período, porque é um homem popular, pobre, negro, sem nome de família, enfim, sem grande... Descendente de escravo. E que batalhou muito, foi uma espécie de vaqueiro, engraxou botas, e uma série de coisas que ele fez no Maranhão. Em seguida, quando ele sentou praça, ele podia se inscrever, e como ele tinha alguma noção de escrita, que naquele momento era uma coisa rara, ele foi para a escola militar no Rio de Janeiro. E isso deu a ele uma relevância maior. Mas na própria biografia dele, publicada no Diário Oficial de 1885, que eu suspeito que tenha sido uma autobiografia, porque só ele poderia falar de vários aspectos que estão lá,
que ele fala do sofrimento que era na escola, que ele diz que o difícil da escola militar não era entrar, mas sair, se continuar. E eu imagino isso porque, lendo a biografia do Benjamin Constant, que é de família tradicional do Rio de Janeiro, ele fala dessa questão de que o que eles recebiam, o soldo era muito pequeno, eles recebiam da família alguma ajuda para se manter lá, né? Então, o Eduardo Ribeiro, que não tinha isso, que tinha uma mãe independente dele. Então, descendente de escrava. Isso. E ele tinha que ainda dividir, então ele dava aula, fazia uma série de coisas, vendia coisas. A ideia que a gente tem, por algumas informações recortadas, não é muito profundo. O meu trabalho biográfico sobre ele não tem uma profundidade que tem o trabalho sobre a cidade, porque na verdade ele entra no meu trabalho pelo papel que ele desempenhou neste período na confecção da obra, que é a cidade. E o que nós podemos observar é que muitas vezes as pessoas querem julgá-lo por uma visão contemporânea dos políticos. E isso é um equívoco muito grande, porque ele era um sujeito que conseguiu galgar uma carreira muito rapidamente, eu diria até que meteórica mesmo, e graças ao que ele sabia e tinha. Então não era o padrinho, enfim, e ele acreditava muito, ele tinha as ideias positivistas, então ele acreditava naquilo, acreditava na república, e ele tinha completa dedicação. Muitas vezes, lógico, é complicado o pesquisador, o historiador, ser seduzido pela fala do estudado, mas muitas vezes ele é muito convincente, há muita coerência nas coisas que ele fala, nos discursos, nos mais variados, e até observações de outros, como o Bittencourt, que observa quando muito jovem viu ele passando na praça lá do Paço, chamando a atenção dos meninos que estavam brincando com a água, desperdiçando a água da bica. Ele foi lá e brigou, e, quer dizer, tinha um zelo pelas coisas todas. Então, havia um comprometimento com a cidade. Com a cidade, com o homem e com as ideias do positivismo, e acreditava na república. E mais, eu acredito que ele, pelo que tudo indica, não veio para cá por livre e espontânea vontade, ele foi meio que empurrado para cá. Quase que como uma pena. Isso, que aí teria tentado ficar em Belém, mas não ficou. Mas chegando aqui, ele aproveitou. De certa forma, ele tinha seu oportunismo, ele aproveitou todas as oportunidades. E quando ele se viu na situação, na condição de presidente, logo em seguida o nosso primeiro governador, eu deduzo por tudo que é articulado, que aquilo já era uma campanha nacional. Tanto que ele articulou tudo para ir para o Senado, que eu acredito que ele pensava em ganhar um grande espaço, só que articularam também, do outro lado, ele não conseguiu assumir o Senado, e isso degringolou tudo, que eu suspeito que tenha sido a principal causa da depressão que ele deve ter entrado, que era até a morte. Que fez tudo aquilo e de repente ele não ganhou nem uma eleição para intendente logo em seguida. E ele continuava um homem mais ou menos jovem, ainda que a aparência, pelas imagens que aparecem, é um senhor, né? E basicamente tudo que ele faz aqui, para mim também era a questão do embelezamento. Era uma questão uma disputa econômica com Belém. Então precisava destacar muito mais a cidade para que nós atraíssemos mão de obra e investimentos para essa cidade, que era necessário naquele momento. Tá certo. Novamente eu quero pedir licença do professor doutor Ottoni Mesquita e de você, telespectador, mas quero falar do momento delicioso do programa. Guaraná Magistral e Magistral Gold. Eu tenho certeza que você vai ao supermercado nos finais de semana. Faça essa experiência. Leve o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Somos Guaraná do Amazonas. Vale a pena conferir. Guaraná Magistral e Magistral Gold. Te aguardo logo, porque vamos para o intervalo. Mas não saia, é rapidamente.
Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no Seringal Hotel, que agora abre suas portas para o almoço. Eu vou conversar com o chefe Fran, ele que vai nos falar dessas delícias que agora é oferecido aqui no hotel. Não é verdade, Fran? Realmente, Abraham, são ótimas delícias. Nós temos 3 pratos aqui, de tantos outros que temos em nosso cardápio. Nós temos a pancetta, nós temos a matrichan e nós temos a costela. Abraham, a diferença é o método de cocção. A pancetta é preparada na técnica sous vide e ela fica 24 horas em cocção. A matrichan fica por 4 horas. E a costela, Abraham, em 72 horas sendo preparada para ser servida aos nossos clientes. A pancetta acompanha o arroz negro, o crisp de couve e a nossa cebola empanada. A nossa matrichan, ela é recheada com queijo coalho, tucumã e cebola. E é acompanhada pelo purê de banana servido na própria casca. E a nossa costela de 72 horas de cocção, Abraham, é acompanhada pelo arroz amazônico. O arroz amazônico é feito com tucupi, lasca de castanha e o nosso conhecido jambu. Ainda tem para acompanhar também a nossa batata doce. Tudo isso vai muito bem com Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer o restaurante do Seringal Hotel. É uma dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com muito prazer com o professor doutor Ottoni Mesquita. Falamos da sua obra hoje, na 4ª edição, revista ampliada, Manaus, História e Arquitetura, com um recorte entre 1669 e 1915. Professor, vamos falar um pouco desta ida a Coimbra. O senhor foi convidado para uma conferência em Coimbra. Claro que isso nos dá orgulho à universidade, às raízes dos seus conhecimentos, dá orgulho para o Amazonas. Fale um pouco dessa ida a Portugal. Na verdade, é um curso de verão da Universidade de Coimbra e há uma outra instituição que agora não me ocorre, não sei se é de Salamanca, que desenvolve esse programa, que é o 29º festival, né, o curso de verão. E eu fui alertado por esse evento pelo professor José Aldemir, da Geografia. Que está lá fazendo seu pós-doutorado. Então, aí ele me sugeriu, eu me inscrevi e eles me aceitaram, me convidaram. E eu vou ter o prazer de encontrar lá o professor José Aldemir e a professora Rita Barbosa também, que estarão apresentando trabalho nesse momento. E eu pretendia, a princípio, mandar uma comunicação sobre a questão dos igarapés da cidade. E quando eu fui fazer a inscrição, eu descobri que tinha um determinado número de toques que tinha que ser feito, e eu estava super atarefado, mesmo para escrever uma coisa muito simples. E aproveitei e peguei uma síntese que eu tinha da minha dissertação e, de certa forma, eu vou tentar fazer uma síntese desse trabalho, que é exatamente em cima que era o meu título original na dissertação de mestrado, que era a Belle Époque manauara e sua arquitetura eclética. Então, eu devo discorrer um pouco mais sobre a questão da arquitetura de Manaus e apoiado em um material visual que eu devo projetar para dar uma noção desse processo de transformação que, enfim, o dia que eu devo apresentar lá é dia 5 de julho, eu devo chegar lá dia 1º, e tem uma programação extensa que vai ocupar, deslocar para outras cidades, que eu ainda não estou muito a par disso, mas eu recebi essa comunicação, e de forma que eu devo ficar os 5 primeiros dias comprometido com esse curso, né, circulando em Coimbra e nas cidades próximas. Além da 4ª edição desse livro, que é um best-seller na história da arquitetura,
Projetos futuros, além de Portugal? Olha, eu tô com tanto... Eu sonho muitas vezes. Aliás, dizia Felipe Dal que quem não sonha não realiza. Pois é. Então, um deles imediato, que está no mesmo plano deste livro, é que a Valer se interessou em reeditar, fazer a segunda edição do meu La Belle Vitrine, o trabalho do doutorado. Uma excelente obra. Isso. E eu estou trabalhando intensamente nas imagens históricas da cidade de Manaus para uma exposição da Manaus Cult, que deve acontecer no período do aniversário da cidade. Então, estou trabalhando intensamente em cima disso, mas estou com 2 projetos paralisados, que é da continuação desse trabalho, porque no doutorado eu não fiz a continuação disso. Então, eu estou retomando, na verdade, eu ia retomar essa história da transformação urbana de Manaus de 13 a 67. Aí depois de uma discussão minha comigo mesmo sobre essas questões, eu resolvi regredir e estou retomando 1900 até 1970, o final de 70. É um corte gigantesco, enorme. Mas ainda pro tempo de vida que eu tenho, acho que vai dar para desenvolver algumas coisas, pelo menos em parte, talvez eu faça por décadas, não sei. E o mais recente, que eu comecei a escrever e parei por causa desse trabalho das imagens, é sobre a década de 80 específica, que era sobre as artes visuais. Levantei todo esse material só do ano de 1980 e comecei a escrever, já está paralisado esse projeto, e ele me deixou muito envolvido, muito instigado pelas coisas que eu lembrava, algumas outras, de repensar aquilo que eu vivi e, sobretudo, não as artes visuais, mas as questões políticas, sociais, econômicas da cidade de Manaus, do Amazonas, do Brasil, a situação política do país. E isso me fez refletir muito esse momento atual e repensar aquele momento que nós estávamos num regime militar, mas que prometia uma democracia lenta e gradual. Então, eu estou em 1980 nessa democracia que estava chegando, lenta e gradual, e são vários aspectos interessantes e como isso aparece nas artes também, não só artes visuais, mas no teatro, no cinema, a liberação das obras, uma série de coisas que aconteceu e foi muito importante para o país, a questão da produção intelectual, sobretudo. Alguma produção nas artes literárias em andamento? É verdade, tem também isso. Porque eu escrevo ficção, eu não sei o que dizer exatamente. Aí eu escrevo isso desde a época que eu entrei na comunicação, em 1976. Que, aliás, diga-se de passagem, o professor doutor Otônio Mesquita é jornalista e trabalhou na Rede Amazônica. É verdade, trabalhei na Rede Amazônica por um ano só, mas trabalhei, foi uma boa experiência. Enfim, aí num desses materiais, eu tenho dialogado muito com a Neisa Teixeira da Valer. E aí eu tomei a liberdade de passar para ela uma parte dos textos que ela encaminhou para o Isaac, que é um texto sobre... são vários contos, mulheres em contos. Então eu tenho esses textos de mulheres, tem outros temas, mas o das mulheres foi o que eu escolhi, pelo menos temporariamente, vem de 77 a 2019, então tem que fazer uma seleção disso. Professor, televisão é tempo, infelizmente chegamos ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Bom, eu quero inicialmente agradecer a tua atenção, né, um amigo sempre atencioso, sempre valorizando a produção de uma grande relevância para o Estado, esse trabalho que você faz, né? Você ressalta essas pessoas que produzem e para mim isso é muito significativo, porque muitas vezes a gente produz, não é que a gente produz em função do aplauso ou do tapete vermelho, mas é fundamental que a gente possa encaminhar, divulgar, que as pessoas saibam dessa produção. Não só saber, o cara lançou um livro, qualquer coisa, mas que vá lá investigar, existe, muitas pessoas, mas não sabia que existia um trabalho específico sobre esse aspecto. Então eu quero muito agradecer a você por essa atenção e
lembrar também que isso foi muito apoiado pelo IFAM, foi graças ao IFAM que apoiou essa publicação, porque ela está bem comprometida com a questão do patrimônio, e eu penso que nós precisamos, isso em parte, que foi um trabalho, não era pensado nesse sentido, mas é algo que nós temos que estar comprometido com a nossa cidade, com a memória, Tá porque certo. é para sabermos sempre quem somos e o que queremos ser, Tá basicamente. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Guaraná Magistral, Magistral Gold, Importadora TV Lá, e a você, telespectador, que há 20 anos nos acompanha toda semana no nosso programa. Um forte abraço e a certeza de um novo encontro na próxima semana. Até lá. Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia.